bom dia. Deixa eu ficar aqui bem pertinho de você. Deixa eu ficar bem pertinho de você, para você ser consolado e consolada pelas palavras de Deus. Porque ela é firme, inabalável. Nada pode abalar a palavra de Deus. Nesse tempo que a gente vive juntos, que ele tem se dado a conhecer a mim, ele é o que tem me salvado, tem me mantido de pé e tem feito coisas incríveis que eu sei também que fará com você, que crer nele, que estar com ele, que valoriza a presença dele, que quer glorificar o nome dele e tem morrido para si. Assim nos diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Também ficarei sabendo dos testemunhos, das maravilhas, da manifestação da presença de Deus na tua vida, primeiramente, no território da tua casa, na vida dos teus filhos, e vai se expandir para outras gerações, diz o Senhor. Amém? Deus tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem protegido você dos planos mal, dos planos do maligno. Amém? Confie que Deus, Ele está protegendo você. A palavra de Deus vem nos dizer lá em Esther, quero que a gente fique bem juntinho mesmo, porque Deus já nos revelou, a maldade ela vai aumentar, mesmo Deus dando às pessoas oportunidades, tempo para arrependimento, muitos ainda escolherão a vaidade, o egoísmo, serão amantes de si mesmo. Vão conhecer o caminho, mas vão até entrar no caminho que Deus ele abre, vão ouvir as palavras de Deus, mas infelizmente o ser humano ele continua sendo livre para fazer as suas escolhas, porque quando Deus ele tira o seu povo do Egito, tira alguém, né? Diante de um clamor, diante de uma súplica, aonde estar ali em uma vulnerabilidade territorial, social, debaixo de opressão, sofrimento e injustiça, Deus desce e faz uma intervenção. Então ele já havia salvo Moisés na sua infância, ele preparou Moisés, ele se encontrou com Moisés, ele disse a Moisés o seu plano. Deus é um Deus de relacionamento. Eu quero glorificar pela presença dele, pelo amor dele, pela proteção dele, que é tão real, é tão viva, por mais que o nosso Deus, né? E eu recebi essa paternidade há um bom tempo, quando ele disse, eu sou o teu pai. Eu fui o pai de Esther, eu sou o pai, eu sou a mãe, ele é tudo na nossa vida. Ainda que uma mãe venha a abandonar, diz as palavras de Deus, ele está ali, ele não nos abandona. Então, ler a palavra de Deus e a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Então ouça em nome de Jesus, creia nas palavras de Deus. Deus me traz aqui para cuidar da sua mente, ele tem cuidado da minha, assim como ele cuidou de Moisés, ele tratou sentimentos de insegurança em Moisés, e Moisés,
E Deus, ele é esse Deus, né, de relacionamento. É um Deus que explica. É um Deus que te dá segurança. Eu tô com você. Eu não tô te enviando sozinha. Eu não tô te enviando sozinho. E aí você vê que Jesus, ele traz esse preparo psicológico. Por isso que aquilo que eu recebi de Deus, ele me chama, ele me envia para compartilhar, para preparar a outros psicologicamente. Eu vejo na palavra de Deus que Jesus, ele sempre dizia, ele fazia tudo porque ele ama seu Pai. E Deus, ele me mostrou, não é? Pra gente sustentar aí um ministério, uma missão como pai, uma missão como mãe, uma empresa. A gente tem que ter no nosso interno bem trabalhado em Deus. De que tudo que fazemos dentro de uma empresa, os territórios que acessamos, aquilo que fazemos é para Deus, porque nós o amamos. E é por isso que a gente se coloca debaixo dos processos dele, porque confia no caráter dele, confia na palavra dele, confia na presença dele, confia na honestidade dele, confia na fidelidade dele, que é um escudo para nós. Então é muito importante que, se você não tem o hábito de passar tempo com as palavras de Deus, se encher delas e praticar elas. Não é só saber, não é só ouvir, é praticá-las. Então Jesus, ele mostrou ao mundo que ele ama o Pai. E como você mostra a Deus que ama ele? Confiando nele. Então, ele obedeceu ao Pai até a morte. Jesus, ele fez tudo o que o seu Pai mandou fazer. Então, se você ainda não tem dentro de você, que você fica quando tudo tá um caos, porque você ama a Deus, porque você quer fazer a vontade dele, você entende? E isso tem que estar muito bem trabalhado dentro de nós. Porque enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos espíritos de perseguição, de morte, de incredulidade, de idolatria, de imoralidade, de roubo. Então, como nós estávamos a falar, Deus tira daquela vulnerabilidade, faz promessa de ter uma vida melhor. Mas, no meio do caminho, aqueles que não sabem esperar, não querem esperar, mas querem continuar com os velhos hábitos do Egito. Qual era o hábito do Egito? Que o Egito trouxe de ensinamento? Vamos construir deuses, falando numa linguagem para a gente entender. Vamos construir deuses e vamos beber, comer e outras coisas que se faziam nas festas do Egito, nos rituais de idolatria e assim vai, né? Então, o povo de Deus, quando sai dessa parte, é o meu cachorro que tá dormindo. Eu não sei, às vezes eu ouço esse barulho, eu não sei se você ouviu. E eu vou falar com alguém que entende, né, melhor. Talvez seja algum trauma que ele viveu na infância. Eu não sei se é ignorância da minha parte. Mas ele tem esse choro. E eu já observei, né? De repente é algo que eu possa ajudar ele. Quando ele tá dormindo, às vezes ele faz isso. Então eu vim fazer a gravação, aí trouxe ele aqui comigo. Enfim. Então, no meio do caminho, eles começam a adorar um Deus que eles mesmos criaram. E quando Moisés pede para eles se posicionarem, muitos escolheram continuar contra. Não vieram para o lado de Deus, não se posicionaram ao lado de Deus. Quando Elias ele confronta os profetas de Baal, se é Baal que vocês querem servir, então sirva. Moisés também fez isso quando ele desceu do monte. Se é a Deus, sigam a Deus. Então há esse confronto. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar
e isso vai querer confundir, bugar a nossa mente, a presença de Deus é maravilhosa. Deus quer sim mudar a sua história. Mas muitas histórias de pessoas não têm mudado porque não querem esperar. Deus diz: não pega nada da cidade de Jericó. Aí você não quer esperar o despojo que Deus quer dar. Aí você não quer esperar, aí pega o que está em Jericó. Esconde na tenda, desobedece a Deus. Ou seja, um espírito agora de roubo, de mentira, de engano dentro do arraial. Dentro de uma tenda específica. Então ali tem aqueles que não se posicionam ao lado de Deus e aí eles perecem no meio do caminho. Tem Acã também, toda a sua família perece no meio do caminho. Por quê? Escolheram não esperar em Deus, o tempo de Deus, colocar nas suas mãos colocar nas suas mãos a promessa. Nesse período do deserto, aquilo que está interno é colocado para fora. Seus pensamentos, sua maneira de pensar, os maus comportamentos. Então, tudo isso é no deserto, você e Deus. Não é? Antes de acessar Canaã. E nas portas de Canaã, mesmo tendo visto prodígios, milagres, manifestação, tendo uma vida já sustentável, não é? Mas estavam prestes a entrar em uma estabilidade maior, a um lugar que é fonte, que mana, manifestaram, né? Ali pereceram. Incredulidade. Então, eu aprendi com a palavra de Deus que o que Deus fala é Ele que cumpre. E que, dependendo da sua história, você é como um Esther. Você não tem mais o seu pai, não tem sua mãe. Então, quem vai me fazer acessar um lugar? Esse lugar. Para que eu vou participar dessa seleção? Eu não tenho contatos, eu não tenho network dentro do palácio. O nosso Deus e Pai, Ele é invisível, mas Ele é muito real, mais real do que o Pai físico. Aquele que deveria cuidar de você, deveria proteger você, mas de repente não protegeu, não cuidou, faleceu, abandonou. Por quê? Porque isso são obras dos seres humanos. De seres humanos com o coração endurecido, diz o Senhor. Não que essa seja a vontade de Deus, mas é uma escolha humana. Mas aí Deus garante na palavra: eu sou o pai dos órfãos, eu sou o defensor das viúvas. Então você tem um pai, você tem alguém que protege você. E Deus usa assim pessoas, Deus passa por pessoas, Deus traz provisão por pessoas, Deus traz cuidado por pessoas, Deus traz salvação assim, física, de uma necessidade básica por pessoas. Mas não é nesse lugar que Ele quer que eu e você venha permanecer. Ele quer fazer de mim e de você uma fonte que transborda e aí passa a atender necessidades também. Que Deus, Ele sustenta o seu povo. Gente, eu quero muito entrar na palavra que o Senhor me deu. Esther, capítulo 5, a partir do verso 9. No outro vídeo eu fiquei, né? Deus ama você, não duvide do amor de Deus. Porque mesmo Deus permitindo a Babilônia, Ele também colocou ali um escape para o seu povo. Se eles obedecessem, se humilhassem debaixo daquela palavra, ou seja, a Babilônia podia achar, tá se humilhando, tá me reconhecendo. Não, o povo tinha uma palavra. Então, se ele se humilhasse debaixo daquela palavra, porque era a vontade de Deus, Deus ia preservar a vida daqueles que obedecessem. Então, tiveram sua vida preservada.
não é? Tiveram a sua vida preservada. Mesmo que Jesus nos mostra isso no Getsemane. Não é que a gente quer o sofrimento, que a gente quer aquele processo, mas a gente confia nele. Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe como nos proteger. Deus vai me proteger dentro da Babilônia, cheio de ídolos, cheio de templos idólatras, cheio de gente cometendo um monte de coisa. Gente, Deus ama a gente muito. Eu vejo isso na palavra. Então, compartilhar com você, para sua mente, para você guardar, para você meditar, para você se agarrar no dia mal, no dia que você tá ali, ó, na cruz, feito Jesus, cheio de feridas, sangrando, porque dói, porque machuca a maldade, porque a maldade fere, porque a maldade traz caos, a maldade mexe com a estrutura emocional, psicológica e física. E você vai ver alguém que vai para banquete depois de fazer um monte de gente chorar e parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. E quem está debaixo da maldade, não é? Está chorando, está se humilhando na presença de Deus, está com vestes de humilhação, está clamando pela a soberania de Deus na situação, pela sua justiça, está clamando pela paternidade, ou seja, eu estou nesse lugar vulnerável, como se eu não tivesse pai nem mãe. É assim que tem tratado você? Pois Deus, Ele tem falado nessa semana. Se você não ouviu, eu vou repetir. Deus é pai dos órfãos. Deus é seu pai. O Pai ama vocês. Saiu da boca de Jesus. O Pai ama vocês. Antes de Jesus subir aos céus, ele faz essa oração de João 17. Pai, ele diz, aleluia, João 17, verso 15. Veja a proteção espiritual. Não é de Lilian, eu falo em nome de Deus. Eu falo as suas palavras. Aquilo que é a verdade. E o que me sustentou até hoje não foi ter uma estrutura emocional maravilhosa, psicológica, familiar, não. Foi a palavra. É por isso que ele me traz aqui para cuidar da sua mente com a palavra dele. Porque a palavra dele sempre, a presença dele sempre me sustentou no dia mau. No dia que estava ferida, no dia que estava sangrando, no dia que eu estava exposta, no dia que veio a vergonha, no dia que veio as mentiras, no dia que veio tantas coisas. E que muitas vezes se sentimos sozinhos no cenário. Porque pessoas também ficam confusas e abandonam o cenário. Abandonam você. Mas Jesus me ensinou. O Pai está comigo. E muitas vezes eu digo isso. Eu sei que você está comigo. Isso não vai te impedir de chorar. Você pode ter aprendido desde criança, não chore. Você pode estar internamente agora, porque você vai receber uma cura em nome de Jesus. Eu observei isso na fala de alguém, não é? Que desenvolveu esse pensamento. De repente, seus pais não queriam que você falasse, ou seus cuidadores, um orfanato, eu não sei onde você foi criado ou criada. E a gente tem aquela ideia, eu não vou falar, porque eu não quero incomodar. Então, a gente convive com o problema. A sua voz foi silenciada e silenciado desde pequeno, desde pequena. Então, sofre sozinho, sofre sozinha. Mas faça como aquele cego. Oxente, quanto mais manda você parar de gritar, mais você vai falar com Jesus. Mais você vai pedir
Porque quem quer mudança pede a Jesus e ele ajuda. Mas tem que querer sair do lugar da vulnerabilidade, do lugar da escravidão, do lugar da limitação, do lugar do estancamento do fluxo de sangue internamente. Internamente você tem que querer se mover. E Jesus vai te ajudar. Eu já vi muita gente chorando, sofrendo, passando processos que, quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, como pode estar vivo ou viva e sorrindo como Sara e amamentando como Sara, se não for a tua presença? Você pode olhar para alguém que você admira, que fala as palavras de Deus. Não é Deus, tá? Não é Deus. É um ser humano. Acolha. Abrace. Porque fala em nome de Deus, mas está enfrentando perseguição. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então veja, a palavra de Deus diz assim: Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Estou lendo na versão de hoje. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso. A mente de Amã está dominada para matar Mordecai, para prejudicar o povo de Deus. Veja, Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. No capítulo anterior, do capítulo 4, existe um povo chorando. Existe um caos no ambiente. Existe divisão no ambiente. Instabilidade no ambiente. Por causa do comportamento mau de Amã. Por causa do comportamento mau de Amã. Amã usou o seu acesso para planejar o mal de um povo inocente. Mas Jesus, ele está nos mostrando: Pai, protege-os do maligno. E esse é um plano mau. Aí olha vamos escutar Amã comigo. Esse testemunho. O que tem no coração de Amã? A boca fala do que o coração está cheio. Vamos lá? Quando Mordecai ele vai falar com Esther, ele vai pedir pelo seu povo. Salvação para o seu povo. Que ela use do acesso que ela tem em favor do seu povo. Para salvação, para bem-estar. Ele não falou assim, olha, fala com ele e ainda pede um decreto a ele para matar quem levantou esse decreto. Não, ele queria salvar o seu povo. Então veja só. Então a palavra de Deus diz assim, que ele ficou furioso, né? Por causa de Mordecai, ele viu Mordecai. Não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Amã. Ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu: quiseres, a sua mulher também viesse. Amã começou a falar as palavras de Amã, da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava o mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. Amã começou a contar
sobre as suas promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. E continuou: além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu sentado na entrada do palácio. Veja, Mordecai não está na posição que Amã está. Mordecai está sentado na entrada do palácio. Mordecai não está com as vestes que Amã tem. Ele está com vestes de cinza, de pós-cinza, que era um sinal de humilhação, de luto. Eles estavam sofrendo, entendeu? Porque lá no capítulo 4, se você ler no 4:3, e em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Então, veja, tá um caos. O povo tá chorando, chorando alto, com vestes, né, com vestes de humilhação. Amã tá bem, planejou mal, levantou um plano enganoso, mentiroso, e tá se comportando como se nada tivesse acontecendo. Tá vendo pessoas sofrer, pessoas chorar e nada, e a vida dele continua normal. Mas é aí que tá. Que eu e você precisa ter dentro de mim, de você. Você tem um pai e você tem um Deus. Quem governa não é os homens. E você vai ver nessa história. Porque há livramento de Deus contra os planos maus e malignos feitos na oculta. Porque um plano vai começar o desenrolar de um plano oculto aqui. Mas ao invés de mal, o que Deus vai trazer é o bem. Para quem está planejando o mal contra a tua vida, diz o Senhor. Veja só. Olha que está cheio o coração de Amã. A gente acabou de ler. E continuou. Além de tudo isso, ele foi chamado a única pessoa para ir, né, para o banquete de Esther. E ele foi convidado novamente. Mas não vale de nada isso para ele. Porque ele está obcecada, Amã, para destruir Mordecai. Aí a palavra do Senhor diz assim: aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: olha esse conselho maligno. Olha esse conselho maligno. Mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã, de manhã, peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Ele gostou da ideia. Então quer dizer que passou ali a madrugada, a noite, não é? Preparando o quê? Preparando a forca. Para quem? Para Mordecai, que está fazendo o bem na porta do palácio, posicionada em salvação, o bem-estar do seu povo, que é isso que mostra lá em Esther, no capítulo finalzinho, no verso 3, nessa versão diz assim, Esther, capítulo 10, verso 3. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso
da sua raça. Então o propósito dele era fazer o bem. Estava alinhado com o coração de Deus. Mas Amã, tudo que tinha, estava usando para fazer o mal. Sendo que aí Amã ele tem uma surpresa. Amã não esperava que enquanto ele preparava de madrugada e de noite uma forca para Mordecai, Deus tira o sono do rei. Para quê? Como que eu vou honrar Mordecai? Mordecai que colocou a vida em risco e salvou a vida do rei. Por causa do posicionamento de Mordecai, o rei não morreu. Então o rei é trazido para a memória do rei o feito de Mordecai. E por causa desse feito que foi trazido à memória do rei, o rei diz: o que fizeram a este homem? Por causa dele, falando com as minhas palavras, a minha vida foi poupada. E então, Amã chega de manhã. Chega de manhã para falar com o rei. E o que ele ia pedir era a morte de Mordecai, sendo que ele não consegue falar. Por que ele não consegue falar? Porque o rei quer falar primeiro. O rei nem dormiu. O rei tá cheio de ideias, cheio de ideias. O rei está cheio de ideias, então o rei quer falar. O rei quer honrar alguém. Amã, como tem um ego todo, né? Todo inflamado, todo envaidecido. E aí, quando o Senhor falava comigo sobre essa história, eu me lembrei de Nabucodonosor. Quando ele pensa, tá lá, né? Na varanda do seu palácio, algo assim, lá em Daniel. E ele pensa, né? Que ele fez tudo aquilo. E de repente, ele foi expulso do palácio. Enfim, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E ele só teve uma restituição depois que ele reconheceu que o mesmo Deus que dá também é o mesmo Deus que tira. Então o rei não estava vivo, o rei só estava vivo por causa do posicionamento de Mordecai. Nabucodonosor tinha tudo que tinha, porque debaixo, falando em uma linguagem para você entender, daquela guarda ali do rei, existia um povo que Deus ama. E que não era para ele agir com maldade com aquele povo. Então, Daniel, mesmo dando conselho ao rei, e passando-se 1 ano, o Nabucodonosor não muda. Não muda seus comportamentos. Então, Deus traz um tratamento. Por misericórdia, viu? Porque se morresse, não tem como se arrepender, irmão. Depois que morre, vai para aquele outro lado, o lado mal. Eu gosto tem um vídeo que é do pastor Cláudio Duarte, que uma pessoa chega, né, como fazendo uma ilustração, como se chegasse no inferno e dizer: você existe. E aí é como se, né, o mal falasse e dissesse: aqui não precisa de fé. Fé é uma coisa da concorrência. Entendesse? Eu acho muito engraçado esse vídeo. Muito, muito, muito engraçado esse vídeo. Eu tava também ouvindo o pastor André Fernandes e quando ele falava as palavras de Deus, e é justamente sobre isso. Eles estavam no caminho. Eles tinham uma palavra para acessar Canaã. Deus foi muito claro que ia colocar Canaã nas mãos deles. Só era permanecer no caminho, não sair do caminho que Deus estava dirigindo. E muitos pereceram no caminho. Mas não é crente e não alcançou. Mas por que morreu no meio do caminho? Porque se entregou a algum espírito contrário ao que Deus dirigiu.
Ou você está com o espírito da obediência ou com o espírito da desobediência. E o desobediente é o diabo. E quando está do lado dele, outros espíritos vêm junto. Desobediência, incredulidade, imoralidade, idolatria, outros roubo, mentira, engano, porque tudo isso é do reino dele. Querendo ou não, agora, nesse exato momento, você está obedecendo a um reino espiritual. Estou tentando colocar em palavras. Fisicamente, ações e comportamentos revelam e movem o reino espiritual. Quando a mulher do fluxo de sangue saiu do seu lugar, e se apenas eu tocar na orlas das vestes dele, ela não estava curada ainda, mas ela manifestou no físico e moveu o reino espiritual. As ações físicas dela. Então, as nossas ações vão atrair o mal. Os nossos comportamentos atraem o mal. Não é o mal para Deus. É o mal para você e pessoas inocentes que estão com você, que ama você, acaba sofrendo junto com você. Porque Jeremias sofreu, vendo tudo o que estava acontecendo com o seu povo. Não é fácil de se ver. Não é fácil de se olhar. Principalmente que eles tiveram oportunidades de se arrepender. De abandonar os maus caminhos. Mas escolheram continuar com o espírito contrário. Eu estou tentando colocar em palavras de uma maneira que eu queria muito ter entendido. Muito ter entendido. As coisas que eu entendo hoje. Então eu me alegro em poder compartilhar com você. De que as ações no físico, as ações físicas que nós tomamos, estamos obedecendo a algum espírito, ou da obediência, ou da desobediência, ou mal, ou bem, ou a Deus, ou o diabo, ou a Deus, ou o diabo. Quem é o Senhor da sua vida? Deus ou o diabo? Não deixe o diabo enganar a sua mente. Não, isso Deus quer que você faça, mas é mal, é oculto. É para matar alguém, é para prejudicar alguém. Como que Deus quer que você faça isso? Isso não é confiar em Deus. Quando você fica dando voltas em Jericó, para pessoas é loucura, mas você tem uma palavra. Então quem achou que era loucura, quando vê Jericó no chão, vai entender, não era loucura não, era Deus mesmo que falou. Você entende? Que a gente vai ter que continuar no caminho com o espírito de confiança em Deus, de fé em Deus, de obediência a Deus, para acessar o que só Deus pode fazer. O que só Deus pode fazer. As nossas ações aqui no mundo físico mandam uma mensagem para o reino espiritual. A palavra de Deus vem nos dizer, lá sobre Nabucodonosor, aí no 4, é Daniel 4, eu tava tentando me lembrar qual era o capítulo. Daniel 4, isso. Daniel 4, verso 27. Ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E, de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade de Babilônia
e disse: como é grande a cidade de Babilônia, com o meu grande poder. Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todas a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando, quando veio uma voz do céu, que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Ele falou fisicamente, e os céus respondeu. O céu respondeu para Nabucodonosor: esse reino não é mais seu. Porque ele atraiu isso para a vida dele? Maldade. Esse rei, ele colocou 3 jovens, acendeu uma fornalha de fogo 7 vezes mais e colocou 3 inocentes, só porque não quiseram adorar a sua imagem. Só porque não se curvou diante do seu ego. Ele praticou essa maldade. E Daniel dá um conselho a ele. Você vê que passou 12 meses, ou o tempo que passou. E ele continuava orgulhoso e soberbo. Então, quando ele falou, com o meu poder, eu construí tudo isso, os céus respondeu. Os céus respondeu: este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos. Ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecia com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Então, sim, nesse mundo nós teremos aflições. As pessoas se tornarão a cada dia mais amantes de si mesmos, egoístas. 2 Timóteo 3, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo, ó a aparência, ó a imagem social, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te, afasta-te, te afasta. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvaneio, como também o foi o daqueles. Ou seja, eles não irão perseverar nas mentiras, no engano, nessa imagem social, porque o Espírito de Deus, ele revela. Revela Nadir e Safira, revela quem está querendo enganar a profeta,
vestindo uma imagem que não é. Entende? Então a palavra que o Senhor nos traz hoje é sobre a sua proteção contra os planos do maligno. E que tem honra de Deus. Tem honra de Deus para você. Então, enquanto o mal está no oculto e no escondido, tramando, Deus está. Como é que eu vou honrar você? Nosso Deus é lindo. E eu quero que a cada dia mais, porque o que tem me mantido salva e saudável é confiar nas palavras de Deus. Então, eu sou o protótipo. Eu sempre dizia isso no secreto. Eu sou o teu protótipo. Acho que é assim que fala o nome. Em que sentido, Lília? Do poder que as palavras de Deus têm de manter eu e você vivo e viva. De manter eu e você no caminho. De fazer eu e você prosperar, conquistar, avançar. Porque não era para eu ter família. Que exemplo eu tinha de família? A palavra de Deus tem me ensinado. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus maravilhoso, conselheiro, que conversou, que conversou, que conversa e vai continuar conversando comigo em nome de Jesus, me aconselhando nos dias maus, me ensinando, é Ele que me ensina, o Espírito Santo de Deus, não é para não reagir, para não fazer com as minhas mãos. E tudo isso é como Jesus nos mostrou, é no Getsemane. Você sente o impacto da dor. Você nem tá com a coroa de espinho, mas só em saber da maldade você vai chorar. Você vai sentir. E é importante pôr essa dor pra fora. E acaba com esse negócio na cabeça. Eu não quero incomodar a Deus, porque acha que pedir algo a alguém é incomodar. Colocaram isso dentro de você. Mas pedir ajuda também é um ato de humildade. Também é um ato de vulnerabilidade, de dizer assim, eu sou humana, eu creio que tu é meu Deus, que tu é soberano, mas eu creio que tu é meu Pai, entra em minha defesa, protege-me do maligno, socorre-me, Senhor, ajuda-me a permanecer no caminho. Pedir ajuda é um ato de humildade. Soberbos não pedem ajuda. Aí é por isso que Jairo, ele conseguiu o que ele foi pedir a Jesus. E muito mais do que ele pensou. Porque no meio do caminho deu um problema. Mas por ele estar no caminho da espera, Jairo não saiu do caminho. Jairo continuou com Jesus e no caminho. E o que sustentou Jairo até o milagre foi a palavra. Que o pastor André Fernandes, ele falou também sobre isso. Eu queria lembrar o título, mas eu não tô lembrando. Que seria muito bom. Traz muito entendimento para nossa mente. Traz muito entendimento para nossa mente. Que não é sobre o que eu e você pode fazer, mas quem Deus é. E a promessa começa no impossível. A palavra começa no impossível. É o título da mensagem. Faz 6 dias que ele postou para que você possa ouvir em nome de Jesus. Ser edificado pelas palavras de Deus. Ser edificado pelas palavras de Deus. Que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.